Possa nos abençoar nesta quarta-feira, 13 de dezembro de 2006. Gente, nós estamos em maioridade hoje, né? Puberdade, tem alguma dúvida? Não, né? Então, vamos analisar aqui maioridade. A maioridade que nós nos referimos aqui, gente, é o salto que a criatura dá da puberdade para a dita maioridade, onde a criatura sai, por exemplo, do período até os 16 anos, entra no período de 16 até 20 e poucos anos, mas é uma criatura perdida, é uma criatura que não tem o lastro genético. Algum termo que eu disser e vocês tiverem dúvida, me peçam, me cobrem, eu não tenho pressa, tá? A criatura não nasceu com lastro genético. E lastro genético é a continuidade da evolução. Nós não damos continuidade à evolução até ontem, não dávamos até ontem. Então é isso que nos causa dor e sofrimento. E uma palavra, solidão. Todos nós vivemos na solidão. Eu posso ter esposa, ter filhos, mas eu tenho problemas de fato, não é? Então, gente, falta o laço, como nós dissemos. Vamos analisar com cautela esse fator de lastro. Nós buscamos com avidez a chamada alma gêmea. A alma gêmea não é a mulher certa, a mulher ideal. A alma gêmea é um ambiente onde a gente se sinta feliz, certo? Em todos os ambientes nós estamos perdidos. Nós estamos levados para espaços físicos inadequados à nossa tese existencial. Eu estou com as pessoas que eu preciso, mas eu não estou com as pessoas que eu gostaria de estar. Agora eu preciso porque essas pessoas, elas me apoquentam. E somente me apoquentando eu saio do lugar comum, eu saio do marasmo existencial, da apatia de vida. Então, na carne, na evolução, na genética, eu preciso evoluir. Só que a evolução é de Deus para mim. Como eu sou uma criatura rebelde, a minha evolução é de mim para Deus. Eu perdi o lastro. Deus não precisa ser essa imagem que nós fazemos de um ser todo-poderoso, um ser supremo, e que de fato não é nada disso, certo? Depois, se vocês quiserem, a gente abre o leque aí, certo? Então, esse Deus que nós nos referimos, gente, é o máximo conduzindo o mínimo. Agora, se o mínimo que somos nós somos rebeldes, nós ficamos entregues à própria sorte, nós ficamos à deriva. Nós estamos à deriva, certo? Eu não tenho amigos, não tenho em quem confiar, não é? Por que os bancos cobram uma exorbitância de juros mensais? Porque os credores pontuais sustentam os credores inadimplentes, não é? Ou os devedores inadimplentes. Quer dizer, isso é uma crueldade que se faz com as criaturas que de fato são honestas. De acordo? Então, por quê? Porque de fato todos nós deveríamos ser honestos. E dentro dessa cadeia de valores positivos, né, a honestidade é hoje tida como um predicado especial. Mas de fato mesmo a honestidade deveria ser ponto fundamental para todos. Ser honesto não deveria jamais ser virtude, mas deveria ser obrigação, certo? Agora, eu como honesto sou no meio de uma sociedade rebelde, eu sou uma criatura desamparada. Eu amparo todo mundo, mas ninguém me ampara. Já vou, tá dando aí, gente, hein? Olha, o certo da evolução é eu descer de Deus para mim. Para eu descer de Deus para mim,
eu tenho esse Deus, que é a lei, certo? Não precisa colocar nome de Deus. Eu tenho esse Deus como meu eixo imaginário. Nesse eixo imaginário, eu estou de fora e esse Deus por dentro. Como eu sou rebelde, o meu eixo imaginário é o protesto. Eu protesto. Eu não aceito a intromissão dele. Eu quero que ele me dê mordomias, mas eu não aceito a intromissão dele. Então o que acontece? No eixo imaginário eu retirei esse Deus, que é a lei, e coloquei o meu Deus, que é a minha lei. O meu Deus e a minha lei são valores perpendiculares, mantidos pelo meu modo de ser e de acreditar. Eu acredito no que eu penso. Só que no dia que eu passar a acreditar naquilo que eu ainda não penso, calma aí, tá? No dia que eu passar a acreditar naquilo que eu ainda não penso, eu atraio aquele Deus, esse Deus. Ou seja, Silvana, eu preciso me matricular na escola para aprender o que está do lado de fora do meu contexto existencial, que eu chamo de inteligência. Agora, o certo não é eu me matricular na escola, o certo é a escola se matricular em mim. Esse Deus. Justamente por não sair desse ponto de equilíbrio, desse eixo. Exatamente, o fator é o lastro. Agora, como é que eu perco? Eu perco porque eu preciso de um professor para ensinar-me o que eu já sei. Só até aí. Eu preciso de um professor do lado de fora, externo, para me ensinar o que eu já sei. Às vezes, nós não dormimos com um problema e à noite a gente em sonho tem a solução. Mas não é por quê? Porque à noite a gente viaja para dentro da gente mesmo. Só que a gente tem soluções precárias e provisórias e não soluções definitivas. Agora, o professor do lado de fora sempre existirá. Só que numa turma, por exemplo, de 40 alunos, se tiver 10% nivelados ao professor, é muito. De acordo? Não é isso ou não? E é um erro grave. Já pensaram se numa turma de 40 tiver 90% nivelados com o professor, que é o certo, e 10% precisando de socorro? Aí subdivide o trabalho do professor para apenas 10% ou 4 alunos problemáticos. O professor não precisa se desgastar tanto. A presença dos colegas, 90%, junto dos colegas necessitados, que são 10%, a presença maciça de 90% faz com que os 10% assimilem aquilo que está contido no cérebro dos 90%, porque os 90% estão correlacionados com os 10%. Criança com criança tem um intercâmbio fácil, enquanto que um adulto de 1,70 m, 1,80 m, com uma criança de 1 metro, o intercâmbio é relativo. De acordo? Agora, que tem a ver o tamanho do corpo, não é? O tamanho do corpo com a realidade cerebral. É porque nós, em estágio evolutivo, nós temos que vivenciar etapas, como estão aí na folha, onde nessas etapas nós temos o período de puberdade, que seria o período necessário para que o aluno aprenda. É muito mais fácil um jovem que está entrando na puberdade se correlacionar com outro jovem também entrando na puberdade do que com alguém que já está na madureza, viu? De acordo? Foge ao equilíbrio dos estágios existenciais. Está dando aí, Matias? Tá? Sidney? Muito bem, gente. Então vamos aprofundar um pouco mais
nesse chamado lastro genético. Como eu disse, se não entenderem, podem questionar, tá? Lastro genético. Eu sou filho de pais que, por misericórdia, entre aspas, me aceitaram. Eu não sou filho de pais sequenciados. É naquele esquema que eu trouxe para você semana passada. De 1 a 10 eu sou 1, me esforço, mereço um convívio com pessoas 2, aí na próxima encarnação eu vou morrer com uma genética 1, mas com desejo 2. Na próxima eu vou nascer de uma genética 2 que serão pais mais avançados, mais evoluídos. Aí eu me esforço, adquiro 2 através dos meus pais, eu me esforço, construo meus filhos com 3, meus netos com 4, eu volto com 5, sendo que eu tinha só 2, esse eu. Lembra sobre isso? Foi falando? Lembra, né? É por isso, Sidney, que nós viajamos de nós para Deus. Se nós soubéssemos manter a ancestralidade dando sequência, porque a descendência não é descendência porque veio depois. A descendência é descendência porque é a ancestralidade que está voltando, esse eu. Está dando? Certo? Se nós conseguirmos manter isso, nós estamos aqui estudando aqui nessa mesa, nós podemos com tranquilidade, pela atração existencial, baseando essa atração nos valores que nós amamos com correlações, não é? Nós vamos nos atrair com tranquilidade. Então é preferível eu ser filho de conhecidos do que eu ser filho de desconhecidos. E no nosso caso ainda é um pouco pior. Além de ser desconhecidos, são criaturas aquém da minha possibilidade, chegando às raias do desespero, onde muitos de nós sentimos vergonha dos pais que nós temos, ou dos irmãos que nós temos. Quer dizer, nós vivenciamos a insatisfação degenerada, porque a verdadeira insatisfação que tem que existir é uma insatisfação normal e natural, onde eu recebo um cérebro deficiente para eu, tendo um cérebro perispiritual eficiente, eu queira trazer a matéria para me acompanhar no mesmo nível. Vem Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 25, pergunta Kardec lá, né? Por que é necessária a união de espírito e matéria? No final da resposta, que é magnífica, o amigo espiritual diz para ele: porque a união do espírito e da matéria é necessária, essa união, para intelectualizar a matéria. Vocês veem como é que é bonito, né? Eu, quando entrei na doutrina e li isso, o pessoal, ora bolas, que é isso? Vocês veem a diferença, a grandeza do estudo. Quando eu disse, quando eu entrei para a doutrina, eu pensei, intelectualizar a matéria? Como? Para quê? Por quê? Porque eu só serei alguém lastreado na minha genética se a matéria acompanhar a minha inteligência. Ou seja, a matéria não é inteligente, não precisa ser inteligente, mas se precisa me dar subsídios, recursos para que eu possa usá-la com plenitude dentro daquilo que eu sou. Então eu não sou, eu estou, porque o meu cérebro de carne é deficitário, é incapaz, ele não me acompanha. É por isso que às vezes a gente lê um livro, acha uma coisa maravilhosa, que grandeza, fecha o livro e esquece tudo que está lá dentro. De acordo? Quer dizer, dizem que isso é normal, eu digo que não, isso é anormal. O certo é a gente ler um livro, se maravilhar com ele e, se for preciso,
A gente pode escrever uma dúzia de livros interpretando aquele livro que nós lemos. E nunca mais esqueceríamos. Entendeu bem? Agora é um desastre existencial. Sabe que eu me pergunto muito por isso, às vezes eu leio uma coisa da pouco esqueço, mas por que eu não podia esquecer isso aqui? Eu tinha que decorar, eu tinha que saber isso de cor. E acabo esquecendo e fico nervoso com isso. Isso me deixa angustiado essa esqueça das coisas. Olha, Matias, você fica nervoso, não é com a falta de inteligência, é com o déficit do seu cérebro, do seu corpo de carne. Agora, por que esse déficit? Porque os princípios inteligentes que estão no seu cérebro são inferiores à potência de inteligência sua. Porque você nasceu de pais inadequados. O lastro está em pais adequados. Pais adequados. Se você tem uma inteligência 2, você tem que renascer de ancestrais 3. Porque só assim você vai ao 3, que é o lastro genético. Eu ainda estou preso no laço genético, tem quase meia hora. Estou preso no laço genético, eu não sei, né? Porque vem informação, então a gente vai soltando. Entendeu bem, gente? Então o que acontece? Eu leio um livro, eu nunca mais poderia esquecê-lo. E concomitantemente eu teria que acrescentar. Ou seja, os escritores de ontem são filhos em corpos de pais, esse eu. Quem veio ontem é onde falta o laço genético, não é? Por quê? Porque quem veio ontem é pior do que eu, quando deveria ser melhor do que eu. De acordo? Esse que é o lance fabuloso de nós estarmos com o eixo imaginário chamado Caim. Porque Caim é um ser espiritual, superior, degenerado e degenerante. Vê se deu. De acordo? Caim é superior. Eu acredito que Caim está no mesmo nível que Jesus. Não se assustem, não. Lá fora não se pode falar, isso é um horror. Entendeu bem? Mas eu acredito, por causa de toda a sistemática, não é? Aglutinadora da época que ele veio até hoje, nós estamos cada vez evoluindo mais. A ciência está explodindo em conhecimentos, em valores que estão descobrindo. Já estão falando até, gente, que nós em breve nós vamos poder sucatear todas essas toneladas de cabos de cobre que estão aí nos subterrâneos das grandes cidades, conduzindo eletricidade. Quer dizer, estão já pensando, já estão em testes com mecanismos de projéteis que vão aumentar a velocidade da velocidade, a velocidade da eletricidade, onde a eletricidade, hoje, nós tivemos ontem, a eletricidade corrente alternada. Eletricidade corrente alternada era 2 cabos bem próximos que um mandava a energia saltando para o outro. Eletricidade de corrente contínua é um cabo inteiriço onde os elétrons se atropelam uns dentro do outro e não há solução de continuidade da eletricidade. Hoje estão pensando em construir máquinas potentes onde os elétrons positivos serão enviados por projéteis de um lugar a outro e chega na usina distribuidora lá da subdivisão elétrica, não é? Um prédio, por exemplo, como esse aqui, quase 200 apartamentos, né? Ele recebe a carga elétrica e projeta em cada apartamento direto, passando direto pelas paredes, por fora e tudo, sem fiação, viu? Já está em estudo isso, vocês dizem, como é que nós... isso aí só pode ser inteligência degenerada. Exato. Eu acho que isso aí nós somos a cópia
de mundos mais evoluídos, né? Está vindo alguém com experiência suficiente, cada dia que nascem pessoas mais inteligentes, para que haja que traga de lá alguma coisa boa para nós. Você falou uma coisa interessante, Matias, nós somos a cópia. Eu acho que nós somos o expurgo de planetas mais evoluídos. Entendeu bem? Porque o grande salto existencial que vocês darão na vida, se vocês quiserem, é uma palavra: humildade. Agora, cuidado, não é humildade piegas, não é uma humildade idólatra, não é uma humildade rezadora como a gente vê. Eu passo pessoas na rua, estão com um terço, debulhando o terço. Quer dizer, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando em humildade, é porque Jesus nos deu o protótipo, nos deu o exemplo maravilhoso. Ele foi escarnecido, ele foi cuspido, ele foi massacrado, e ele não se moveu. Ele não contestou. Quer dizer, hoje, 20 séculos depois, nós estamos ainda como idólatras de Jesus. Pelo amor de Deus, gente, com vocês não. Não idolatrem Jesus, mas copiem Ele. Entendeu? E Ele mesmo falou: as obras que eu faço, vocês podem fazer coisa muito maior. Agora, por quê? Porque Ele ficou só 3 anos conosco, não teve tempo de mostrar o que Ele é, e nem precisava mostrar para nós, nem deveria mesmo. Agora nós, gente, nós somos diferentes de Jesus. Nós vamos ter que reconstruir isso que está destruído, e que fomos nós os mais inteligentes, usando erradamente a inteligência, fomos nós que destruímos isso. Eu acho que idolatrar seria o quê? Seria você se sentir inferior a Jesus. Você não é, você é pedaço de Deus, então nós somos alguma coisa dele, então não somos inferior, desde que a gente tenha essa consciência, né? Olha, meu caro Matias, infelizmente também isso, mas infelizmente a nossa idolatria é uma idolatria acomodada, infantil. Nós estamos aqui nos 7 pilares, né? Infantil e principalmente preguiçosa. Tá vendo? Nós somos preguiçosos. Nós queremos que as coisas aconteçam. Em que circunstância, de que forma, isso não interessa. Nós queremos que ela aconteça. E não é por aí. Eu é que tenho que fazer a coisa acontecer. Lastro genético, tem dúvida? Tem dúvida? Não? Eu explorei bastante, não foi? Não é? Tem dúvida não, né? Olha, Chaves, Jesus não é apenas importante, nem muito importante. Jesus é a porta, é o único caminho que nós temos. Agora, é o único caminho para ser copiado, como nós dissemos, para ser imitado, para ser questionado, e não para ser idolatrado. Porque o idólatra, o idólatra, ele se acomoda na inferioridade deles. E eu não existo para ser inferior, eu existo para ser superior, principalmente a mim mesmo. O maior dos desafios é cada um de nós envergar a postura em definitivo de que eu sou um Deus, eu vou fazer o melhor que eu posso, eu quero, e nada me segura. De acordo? Agora, nada me segura, ninguém me segura, ficando entendido que eu nada devo a ninguém. Eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Eu tenho que respeitar a verdade do outro. Agora, o outro não tem capacidade de se nivelar a mim porque ele não pensa como eu. De acordo? Cada um de nós será um Cristo comandante de um sistema igual ao nosso sistema atual. Hoje nós temos Jesus que é o comandante. Por quê? Porque nos trouxe informações que nós desconhecíamos. Só que nós conhecemos sem saber a aplicabilidade delas. De acordo? Tá vendo?
senhor pode nos falar alguma coisa do Astachera? Não sei nada sobre. Não, né? Não sei nada. Não. Meu tempo é pouco para a doutrina espírita. Mas nós temos... Você sabe alguma coisa? Sabe alguma coisa? Hein? Temos que fazer melhor porque fomos criados, né? Isso. Olha, gente. Eu, o espírito, sou uma unidade comandante, porque composta de um corpo subdividido em 50 trilhões de células. 50 trilhões de células são 50 trilhões de espíritos. Esses 50 trilhões de espíritos futuramente serão igual a mim. De acordo? Se quer mexer, pode mexer à vontade. Vai dar receita desse negócio. Meu caro Matias, a partir de agora que você está aprendendo como viver corretamente, é onde eu tenho que dizer para vocês, não me adianta nada ser bom. Nada, eu não existo para ser bom. Eu existo para ser bom para mim. Ser correto. Que é o que eu não faço. Eu existo para ser bom para mim. Bom para mim, né? Você estava falando sobre carne de porco, né? Uma linguicinha, um churrasquinho, né? Quanto mais eu me mantiver ingerindo essas coisas, mais eu estou fugindo da minha espiritualização. Não é porque faz mal, não. Né? Porque se eu queimar, não vai me fazer mal. Entendeu? Se eu queimar, não vai me fazer mal. Porque o meu organismo se adapta a tudo. Não é? As células se adaptam. Agora, faz mal para o meu futuro. Porque quanto mais eu gozo do presente, mais eu relembro o passado. De acordo? De acordo? Quanto mais eu gozo do presente, mais eu lembro o passado. Permanecer na mesmice. Então podemos agora sair do lastro genético? Então vamos lá. Maioridade, dúvida, indecisão, indefinição, angústia, expectativa. Essa última palavra aqui, expectativa, gente, ela é uma compensação da dúvida, da indecisão, da indefinição e da angústia. Quer dizer, a expectativa eu espero. Só que eu espero uma energia de fora para dentro, porque a minha energia de dentro para fora está adormecida. Tá dando, Silvana? Mesmo? Agora, por que a minha energia interna está adormecida? Porque enquanto eu espero do lado de fora, eu esqueço de trabalhar a mim mesmo do lado de dentro. Eu existo de dentro para fora e não de fora para dentro. De fora para dentro é o meu corpo no qual eu nasci. Agora, o meu corpo é negativo e se eu não buscar uma melhora evolutiva, eu dou vida ao negativo. Quando eu deveria ter o negativo para ser sacudido pelo positivo. Certo? Um átomo, por exemplo. Um átomo, num ambiente adequado, ele expele os elétrons. Os elétrons expelidos por este átomo, eles vão circular em torno do átomo, em torno do núcleo, melhor dizendo, onde nesse circular faz com que o núcleo se mantenha ativo e abastecido. Quando o núcleo perde energia, ele suga de volta os elétrons para energizá-lo de novo. Desceu. E os que escapam? Os que escapam não tem importância, porque eles escapam, mas sempre sobra outros que estão... Isso, porque escapa. Átomo 1 escapa para o átomo 2. Do átomo 2 ou 3 ou 20 ou 1000 escapa para o átomo 1. Então, há um intercâmbio, certo? Quer dizer que a irradiação nuclear, ela consiste justamente nos elétrons que escapam, né? Isso. Dos átomos e estão por aí. E eles entram em qualquer lugar onde achar em qualquer lugar.
Igual o raio vem para a terra, né? Desesperado para pegar a terra. Desesperado para pegar a terra, porque o relâmpago, não é? Que produz o raio, não é? O que é o raio? O raio é entrechoque de duas montanhas de rarefeitos, certo? Nuvens. Só que nuvens rarefeitas com excesso de elétrons brigando uns com os outros, Pulando o olho. isso vai congelá-los, porque tem demais. E congelando vem a colisão entre duas montanhas de gelo, que são elétrons congelados, produz o raio, não é? E esse raio desce para o centro da Terra, porque o centro da Terra tem escassez de elétrons negativos. Entendeu? É neutro, né? E puxa. Isso. Não é? Tá claro? É capaz de não conseguir te dar uma angústia terrível. Eu sinto esse também. Então, Essa a expectativa é que angústia- um dia eu consiga isso aqui, não sei de que maneira, mas eu estou trabalhando nessa situação. Mas nós sabemos que você vai receber essa informação em doses homeopáticas, tá? A gente não tem Aos essa necessidade de usar Exato. daquilo que a gente é e consegue, a gente Porque- fica naquela angústia. Exato. Eu também era assim. Eu vivia numa angústia pensando, o mundo é essa porcaria? E não é, o mundo é uma coisa fabulosa, uma coisa fantástica. Agora eu tenho que vencer. Não são meus pais que são porcaria. Sou eu que não fui digno de coisa melhor. Respeito. Certo? Tanto que nós temos, por exemplo, vamos dizer, um pai e uma mãe, com meia dúzia de filhos. Esse pai e essa mãe nível 3 ou 4, né? Eu entro como filho deles, sou um devasso, sou um promíscuo, sou uma criatura preguiçosa, usurpadora, aproveitadora de todos os benefícios que meu pai e minha mãe tinham, e eu sobrevivi às custas do trabalho deles. O maior erro que se comete na humanidade é um filho herdar dinheiro, herdar riqueza de um pai. E é facílimo corrigir isso. Põe uma lei aí, o filho só pode herdar dos pais a cultura, a sabedoria, a inteligência. E quando os pais morrerem, irá para o todo da sociedade essa riqueza. Todo pai vai querer dar estudo para os filhos. Entendeu bem? E os filhos também vão querer estudar para poder aprender, para não ficar pobre quando o pai morrer. Aí anula a angústia, vesteu? Porque a minha angústia, meu caro, está alicerçada no acomodamento social. Não faz sentido de acomodação, não faz no sentido de você saber usar a tua potência, o teu trabalho para aprender a ganhar mais dinheiro, para ser diferente dos. Aprender um monte de coisa. Pois é, meu Você não caro. consegue. Mas aí mas aí, Matias, você está dando vida ao interesse materialista do egoísmo. Em todos os sentidos. Isso, porque acontece o seguinte: eu tenho direito à felicidade. É direito, não é misericórdia. Eu tenho direito à felicidade, eu tenho direito a ser rico. Mas eu tenho que ser rico sabendo que os meus descendentes, que está no lastro, os meus descendentes têm que ser melhores do que eu, que é o que não acontece. Olha, de 2 séculos para cá, os filhos pioraram. Lembra que eu já falei com vocês? Que eu, como filho, fiz xixi na calça com medo da minha mãe. Eu, como pai, se eu bobear, eu faço xixi com medo dos meus filhos. Então tá danado. É ou não é? Virou a bengala de cabeça para baixo. Virou a bengala de cabeça para baixo. Agora, não são meus filhos que estão errados. Sou eu que estou errado no contexto de geração dos meus descendentes. Deu aí? Olha, você falou uma coisa muito interessante aí. Se seu filho tiver direito, tiver mérito, tiver lastro na condição de descendente, seu filho não precisa de você, vê se ele precisa de você até a puberdade. A partir da maioridade ele vai governar a vida dele.
Agora, tanto que na mensagem de Moisés, quando ele subiu no Monte Sinai, está lá, parece que é o 5º mandamento, que fala uma coisa interessante, um verbo interessante, honrar. Não fala em amar, que honrar. Ama no subjetivo. Agora, quem ama no concreto, não honra no subjetivo. Agora, por quê? Porque pura e simplesmente eu não fui gerado pelo amor, eu fui gerado pelo prazer dos meus pais. Deu aí? Mas eu procurei isso. Olha, Matias, você é um caso esporádico, As pessoas fazem isso. excepcional, onde nessa esporadicidade e nessa excepcionalidade você não faz peso na vida. Você é o tipo da pessoa, eu também, viu? Você é o tipo da pessoa que é boazinha para estragar. Entendeu? Explica melhor. Acontece o seguinte, meu caro. Todo mundo quer a sua amizade, que você é incapaz de ofender, entendeu? Agora, quem quer a sua amizade está ali preparado, com a antena ligada para ofender. De acordo? Então, eu preciso ser bom para mim, mas eu não posso ser bom para os outros que não me merecem, entendeu? Então, entendi que há casos excepcionalíssimos. Só que nesses casos excepcionalíssimos, essas criaturas conviverão comigo, não me constrangerão, não me ofenderão, não me maltratarão, não me prejudicarão. Até quando? Entendeu bem? Ou não? Eu posso ter o homem, o ser humano, ele ama a si até demais. Daí o mandamento, amar o seu semelhante como a si mesmo. Porque quem deu essa determinação, ou o que deu essa determinação, tinha certeza absoluta de que o homem ama a si demais. Agora, o negócio é amar o seu semelhante como ele ama a si mesmo. E ninguém faz isso. Coisa interessante. Aí Santo Agostinho falou, o pecado é o amor a si próprio. Coisa interessante que você falou, Chaves. O ser humano ama a si mesmo, só que ele se violenta. Ou não? Se ele se violenta, como é que ele vai poder usufruir do amor que ele tem por ele mesmo? O que nós temos é comércio afetivo, que a gente chama de amor. E paralelamente, o que a gente tem, na esmagadora maioria, é uma troca de favores, onde eu adoro meus pais, mas se eu pedir uma coisa, eu já não adoro tanto. Se eu pedir a segunda coisa, eu já não adoro tanto. Vai até zerar e ficar. Ficou claro? Isso é comprovado, gente. Nós não temos casos aí de pais bem, não é? Que tem uma vida tranquila na velhice deles, tem uma mansão, não é? Tão velhos, tem um puxado lá nos fundos que é para empregar. Os descendentes pegam esses pais e colocam lá no lugar dos empregados. E eles ficam com a parte do leão. Então põe no asilo, que é mais. Ou então põe no asilo. Gente, é um engodo, Chaves. É um engodo. Não existe amor. Nós não amamos. Como assim mesmo. Isso. Nós não amamos o outro. Nós nos amamos tanto que somos até egoístas. Isso. Vocês devem conhecer casos de filhos que, quando chegam num certo patamar de madureza, que nós ainda não entramos na madureza, no patamar de madureza,
que querem administrar os bens dos pais, Eles se consideram superiores, mais inteligentes, mais atualizados e querem comandar. Só que esquecem de perguntar: papai e mamãe, vocês querem que a gente comande? Entenderam bem, gente? Certo? Não. E já acham que podem usar o patrimônio dos pais porque são herdeiros. Aí você vê a maioria dos filhos hoje, você gosta dos pais, esses pais têm alguma coisa para mudar, senão... Isso. Se o pai não tiver nada... Lá o rosto, lá. Certo. Isso é o ego, né? Então nós temos aqui, Matias, olha, dúvida. Por que dúvida? Porque eu estou sozinho. Tá claro? Dúvida, eu estou sozinho. Indecisão. Por que indecisão? Porque me falta o lastro. Eu não sei qual é a continuidade que eu devo dar da minha vida anterior. Agora, por que eu não sei? É porque eu estava perdido na vida anterior. Eu não me encontrei. Certo? Então, eu sou o que eu era. Agora, por que eu sou o que eu era? É porque eu não dei sequência ao lastro para ser o que eu nunca fui. De acordo? Sou o que eu era, 1. Por que eu era 1? Porque eu repeti 1. Agora, se eu mudar a mim mesmo e desejar o 2, eu serei o 2. Entrarei em paz 3. Serei 4. Lá vai. De acordo? Evoluindo. Isso. Então, indecisão é um cérebro destrambelhado, tá? Isso aqui é indecisão, tá? Que está dentro do seu questionamento, né? Então, dúvida. Eu não trouxe as mensagens positivas com a minha próxima encarnação. Eu trouxe as mensagens negativas porque, como eu não soube viver na vida anterior, eu sou o que eu era no erro. O acerto ficou em segundo plano. Tá? Tá mesmo? Indefinição. O que seria essa indefinição? O que eu faço da minha vida? Certo? O que eu vou ser? O que eu serei? Então acontece o quê? Qualquer um de nós que passa uma vida inteira invejando o que não é, esquece do que é, vê se isso é que gera a indefinição. E é tá infeliz. Claro? E é infeliz, terrivelmente infeliz. Angústia, que é o que o companheiro trouxe, né? O que é que me produz a angústia? É um ambiente inadequado àquilo que eu tenho de potencialidade, que não tenho como praticar essa potencialidade. Deu? De acordo? Sente-se bloqueado, freado. Isso. Vamos dizer que o sujeito mais esperto na Terra, não é? Ele massacra todo mundo. E vamos dizer que de 1 a 10 ele é 10. No negativo, mas é 10, não importa. De 1 a 10 ele é 10. Não é? Ele massacra uma sociedade inteira. O que vai acontecer? Ele não perde a potencialidade 10. Só que ele vai renascer num ambiente, numa humanidade de criaturas 1, onde ele, sendo 10, ele vai massacrar quem é 1, mas os massacrados vão acreditar que é um Deus que está comandando eles e que está dando a eles toda a possibilidade existencial de um prazer existencial. Vamos dizer que eu, com a minha inteligência, eu estou vendo hoje a luz elétrica, as invenções e tudo mais, mas eu sou um devasso, eu sou um perdido. E vai gerar angústia em mim, tá? Eu sou um perdido, eu sou um aproveitador, eu sou um massacrador de consciências. O Criador não está nem aí para mim, ele não vai nem ligar para mim. Só que o meu lugar numa próxima encarnação vai ser em um ambiente de primatas, é seu. Quer dizer que o Pinochet... Isso. Ué, você quer o quê? Claro que tá. Ele vai ser um deusinho. Ele vai ser um deusinho lá num outro mundo. Porque o que mais tem é mundos que necessitam de inteligências
devassas, perdidas, onde ele é um Deus lá. Tem uma obra de André Luiz que fala sobre o juiz Gregório. Analise aquela obra. Então, essa obra de André Luiz é isso que eu estou explicando para você, gente. André Luiz fala, mas como é que pode um homem podre como esse ser o comandante aqui? Aí o instrutor pergunta a André Luiz, você quer o quê? Que bote um anjo aqui para sacrificar? Não. É um anjo às avessas, ou um anjo que se degenerou. Não é? É onde vem o livro dos Espíritos e diz lá, o Espírito não retrograda, e não retrograda mesmo, mas o usufruto sim, que é outra coisa. De acordo? Eu não retrogrado. Que ele praticou, exatamente. Certo? E o ambiente em que ele se encontra também pode ser retrogradado, né? Isso. Ele não, mas o ambiente pode. Isso. Agora, dentro da angústia, gente, veja bem, se eu sou uma criatura boa, que eu não quero que os meus descendentes sofram, é minha lei, é minha vontade. Só que enquanto esses descendentes não se nivelarem a mim, eu sou escravo dos descendentes e eu vou ter angústia. Já pensaram pai e mãe aí sofrendo porque filho mexe com droga? Não é? Mexe com droga, dá um chute no traseiro e segue sua vida. Ah, mas ele vai sofrer? Segue sua vida. Ah, mas ele vai morrer? Segue sua vida. Porque vai morrer só um corpo. Ou aprende ou morre, desgraçado. Entenderam bem? Nós não temos moral para praticar a bondade. Nossos filhos não merecem, não fazem jus a essa bondade. Entenderam bem? Ah, mas que absurdo. É um absurdo. A minha existência é um absurdo. Eu falei isso aí que o senhor está falando com uma amiga minha, que estava há 30 anos vindo drogado por aí. Eu falei tudo isso aí para ela ficou bem inimiga, nem fala para ela. Não olha, não. O cara com 30 anos de cerebral, mas depois esse cara manda ele embora. Exato. Você foi falar de alguém que não presta? Exato, é. Ah, ela ficou, vai, não é possível, falei, é possível sim. Mas isso que você vai ficar muito mais feliz. É, isso aí acontece muito. Uma moça, lá de perto de Patinga, escreve uma carta chorosa, uma dúzia de páginas. Lá vou eu ler uma dúzia de páginas. Aí, no enredo do drama, da dramaticidade que ela colocou na carta, meus pais precisam de mim, meus irmãos não me obedecem, eu é que sou o esteio da casa, eu é que trabalho para sustentar todo mundo, eu tenho um marido que é ótimo e eu não tenho tempo para viver com ele. Ah, isso é um prato cheio para mim. Isso é um prato cheio para mim. A coisa menos ruim que eu respondi para ela, você é uma burra. Você existe para se desmamar dos seus pais e cuidar da sua vida. Nunca mais, nem mandou resposta para mim. Esse cara é louco, ela. Quer dizer, ela que é louca adorando ser útil na dependência dos inferiores, que é o pai, a mãe, é os irmãos. Bolas, acorda, só. Se quer arregaçar as mangas e crescer, me procure. Mas se quer mordomia, cai fora que eu não tenho tempo a perder, deu? Deu mesmo? Deu? Esse caso, Matias, quando você produz um trabalho e que não é aquilo que você gostaria que fosse, é porque o seu cérebro de carne é incompatível com o seu cérebro perispiritual. Você é mais do que o seu corpo dá. De acordo? E eu assino embaixo, hein? Tá claro? Isso dá angústia. Hein? Ué, mas só assim que você sai daqui, ué. Se você concordar, você fica aqui, amarrado aqui. Fica atrelado aqui. Viu? Então, depois de angústia, o que nós temos? Se vocês não têm mais nada de dúvida, vamos aproveitar. Expectativa. Essa expectativa, gente, é o Criador que se intrometeu conosco, nos dando uma energia positiva, onde essa energia positiva gera fé. Ter fé não precisa ser dentro da religião, mas ter fé, via de regra, é ter fé em algo que vai acontecer, né? É onde milhões de tolos aí fazem fila aí nas casas lotéricas para enriquecer quem nos rouba dentro da nação. Que em cada 100 reais jogados, 55 reais é para o governo. Ele adora
os jogadores. Entendeu? Adoro os jogadores. Tá certo? Tá? Então, expectativa. Pode fechar quando? Quem de vocês eu não vejo? Vocês sabem que vocês moram no meu coração, que eu estou torcendo totalmente por vocês, e eu quero que vocês vençam. Eu dependo disso. Isso. Eu quero que vocês vençam, porque eu preciso que vocês vençam. Porque eu estou cansado de renascer com gente burra, que dá angústia, viu? Dá angústia, ué. Estou cansado de renascer com gente burra. A maioria dos filhos gosta de levar os pais quando está velhinho para asilo. É porque a maioria desses filhos não são filhos desses pais, mas são filhos do egoísmo, onde esses pais, por ignorância, não souberam atrair coisa melhor. O ignorante tem que atrair coisa pior, porque o ignorante só deixa de ser ignorante através do escândalo. Tá claro? Seria falta de honrar pai e mãe também, não é? Não entra nessa não. Nós estamos zerados aqui dentro da terra, todo mundo é uma porcaria só, não tem ninguém além de, certo? Porque antes de eu entrar para a doutrina espírita, eu tive uma luta com Kardec durante 4 anos, tentando provar a ele que estava errado, certo? Depois eu cheguei à conclusão de que eu é que estava errado. Agora, para chegar a essa conclusão, tem que estudar, estudar e estudar. Contestar, contestar e contestar. Senão não chega à conclusão, não. De acordo? Jamais leiam alguma coisa e coloquem essa coisa lida como endosso existencial. Certo? Eu tenho o autor de um livro, eu tenho a editora que aceita o autor e eu tenho a minha inteligência como terceiro estágio. Eu não posso concordar com quem escreve, mas eu tenho que avançar a quem escreve. Fazendo isso, os escritores irão melhorar evoluindo numa genética com lastro, certo? Porque nós temos aí escritores de 6 séculos antes de Jesus que ainda não foram superados no contexto da moral, por exemplo, não é? Sabendo viver, tendo lastro genético, o que vai acontecer? Jamais um escritor será enxovalhado, porque a tese deles era uma tese absurda. O lastro genético é principalmente no intelecto. Só existe lastro genético se for no intelecto, porque eu sou o que eu penso. O que eu penso é que gera um cérebro de carne adequado ao que eu penso. Se eu não sei pensar, eu gero um cérebro oscilante, um cérebro deficitário, um cérebro que armazena todas as informações negativas. Nós temos homens que são às vezes uns devassos, mas que têm uma especialidade em certas áreas que são fantásticos. Por quê? Porque a devassidão venceu. Mas aquela especialidade é secundária, é um hobby. Entendeu? Aí vem Kardec, numa das obras dele, né? Parece que é Evangelho segundo o Espiritismo, fala lá: é preferível o encarnado ser um bom mecânico a ser um mau médico, de acordo? Ou um mau engenheiro, um mau professor, qualquer coisa. A responsabilidade é maior, né? A responsabilidade é maior. Principalmente o mecânico no tempo dele, né? Exato, no tempo dele. dele. Tem responsabilidade. Deixa um carro aí com pratos de bambu lá, às vezes escapa uma barra dele. Mas o Collor falou isso, meu caro Matias, não é por amor ao Brasil. Eu lembrei disso na hora que você falou sobre isso. Viu? O Collor falou isso, não foi por amor ao Brasil, foi por pedantismo. Porque o Collor, ele nasceu no Brasil, mas a mente dele está lá na França, tá? Eu não sei por que ele falou isso, você falou Por quê? Ué, porque é pedante, é orgulhoso, é prepotente, certo? E foi isso que derrubou ele, porque ele ofendeu o sistema. Perdeu a simpatia do público.
Perdeu também, perdeu. O Collor também é um desparafusado.